Oi, tudo bem? Tudo bom? Sim, funcionou. Oh, peraí, eu ia ajeitar o telefone aqui, saiu. Peraí. Pronto, boa noite. Tudo bem, Boa, Pri? boa noite, né? Boa noite, já, né? É Para mim é quase, noite há muito tempo. para vocês já é noite há muito tempo, né? Normalmente até eles fazem às 19, o Soltando a Voz, mas como nossa convidada está em outro fuso horário, bom, boa noite a quem está entrando aí. São 6 horas já. Bom, primeiro agradecer a Luísa pelo convite para falar pelo Revolution Club, nesse programa de Soltando a Voz, onde vários colaboradores dessa plataforma que busca bem-estar e felicidade através do autoconhecimento vêm contribuindo com saúde física, mental, espiritual, e a gente aqui vai falar sobre prosperidade, saúde financeira e, na verdade, que integra todas as outras, né, Pri? Com A, certeza. eu me chamo Tereza Lustosa, eu trabalho com planejamento financeiro pessoal. Eu trabalhei muitos anos em banco com investimentos e hoje me dedico a ajudar pessoas a lidar melhor com essa questão do dinheiro e os seus projetos, né? E quando a Lu me chamou, eu pensei logo numa conversa que eu tive recentemente com essa amiga querida, Priscila Lima de Charbonnier, que é astróloga, coach e fundadora da plataforma Soul Loop, onde ela integra várias técnicas e consegue escalar esse trabalho dela como astróloga e coach que ela desenvolveu ao longo dos últimos 20 anos desse desenvolvimento intuitivo. A Priscila é uma pessoa super sensível e tem uma fala super gostosa e muito complementar ao meu trabalho, que é um trabalho mais ligado para a questão material e objetiva, né? E eu acho que a fala dela é muito legal porque ela complementa essa busca de organização e planejamento, que sem isso também não adianta. A gente precisa ter um propósito para conseguir atingir essa prosperidade, que é o nosso tema do dia, mas que tem definições diferentes dependendo de quem está conversando, né? Então, Pri, a gente vai falar hoje sobre prosperidade, né? Só que você é astróloga, coach, integra. Eu sou super fã dos posts do Soul Loop com os trânsitos astrológicos que têm me ajudado muito, principalmente nesse período de pandemia. Nesse ano, né? Nesse ano, pois é. E eu queria que você falasse um pouquinho desses últimos trânsitos, o Marte retrógrado, o que é isso e o que isso tem provocado no mundo. E bom, quer falar um pouquinho mais sobre você, se quiser. Tá bom, querida. Primeiro quero te agradecer pelo convite. E a gente teve essa conversa deliciosa sobre as nossas atuações em polos diferentes, mas a gente está sempre lidando com a mesma questão, que é um todo, né? Sim. E a gente teve essa conversa deliciosa e desde o dia da nossa conversa a gente está para fazer essa live. E eu estou querendo, fico muito feliz e agradeço também pela Revolution, pela Luísa, por a gente estar aqui com essa oportunidade de ter esse papo tão gostoso, que foi tão natural e fluido, e assim vai ser hoje, né? Trazendo a sua perspectiva e o seu trabalho, e trazendo a minha perspectiva e o meu trabalho, a gente encontrou um equilíbrio, né, Tetê? E eu acho que é gostoso passar isso para as pessoas, justamente, esse equilíbrio entre a matéria e o espírito, e o que é que existe entre esses dois polos, né? E como é que a gente serve de canal, né, entre esses dois polos? Como é que a gente se alinha para poder atuar com plenitude em ambos, né? Sim. Então, falando um pouco de prosperidade, dando uma primeira pincelada antes de falar dos trânsitos, eu entendo que a prosperidade ela é um estado de espírito. Eu entendo que é uma atitude interior perante a vida. E a gente, através dessa atitude interior, a gente recebe e compartilha. Independente do quê? Independente se é algo espiritual, material, emocional, psicológico, conhecimento, energia, humor, não importa o quê.
mas o estado de espírito de se abrir para receber e compartilhar é o estado de prosperidade, na minha perspectiva. E se abrir para receber também é um segredo, porque a gente tem muitas crenças limitantes, a gente se bloqueia, às vezes, do receber. E, às vezes, a gente não doa porque a gente quer reter aquilo que a gente recebeu. Energia. Então, é muito inconsciente, muito enraizado na nossa cultura, muito enraizado nas religiões, nas culpas que a gente sente, principalmente em relação à prosperidade material, né? Então, sim, tem muitos aspectos da mente inconsciente que interferem nesse fluxo da prosperidade, quer seja material ou não. E a gente está num momento, astrologicamente falando, a gente está num momento de uma grande mudança de consciência, né? Esse ano de pandemia não foi ao acaso, né? Essa pandemia é uma consequência, aliás, toda a pandemia é uma consequência da forma como a gente interage com a natureza, né? Sim. Então, da forma como a gente interage, é a forma como a natureza responde, né? Então, ação e reação acontecem em todas as dimensões das nossas atuações. E a gente está num ano onde a gente está tendo uma reação às nossas ações, a forma como a gente vem extraindo, né, os recursos, né? Recursos do planeta, quer sejam eles financeiros, quer sejam eles naturais, mas os recursos, inclusive intelectuais, a forma como a gente vem lidando com tudo isso, precisa mudar para a gente dar conta, para a gente passar para um novo patamar de consciência. Então, quando a gente estava na era de peixes, há 2000 anos atrás, começou a era de peixes, que é a era de Jesus, a era das religiões e das grandes guerras religiosas. Naquela era, a culpa e o mártir fazia parte do inconsciente coletivo da humanidade, né? Você precisava sofrer para poder receber algo. E a gente carrega isso. E a gente está mudando para uma era de aquário. A gente está na transição. Nós somos uma geração que estamos nessa transição de 2 eras. E nessa transição, há uma necessidade de mudança de perspectiva nossa. Porque a gente não mais precisa carregar essa culpa e ser mártir para entrar em sintonia com a frequência que o planeta está vibrando. E aí, o que acontece é que neste ano a gente tem 2 momentos muito importantes de trânsitos astrológicos que estão nos provocando a tirar de dentro da gente o que a gente tem de melhor para ampliar a nossa consciência, para conseguir fazer a transição e acompanhar a nova frequência que a gente vai viver no futuro. E esse processo é doloroso, né? Essa transição vem com uma dor, né? Vem com uma dor, mas outro conceito muito interessante. Vem com dor não porque a dor é necessária. Existe o caminho da dor e do amor. Mas a humanidade escolheu esse caminho da dor, né? A dor, ela não é necessária essencialmente, mas ela é necessária em algumas situações. Então, vem com dor pra gente, claro, porque a gente vinha numa tourada e de repente a gente precisa mudar a direção completamente. E a gente não estava mudando, a gente estava cada vez mais ganancioso, cada vez mais acelerado, cada vez mais inconsciente, como se fosse num trem e ninguém parasse para olhar a paisagem, né? A gente só sabia que tinha que entrar no trem de manhã cedo, porque ele já estava no trilho, e a gente tinha que continuar no dia e continuar fazendo porque outras pessoas estavam indo. Se a gente não fosse, a gente ficava para trás. E de repente, a gente foi obrigado a parar. Foi obrigado a parar. Isso foi muito incrível, né? Está sendo incrível isso. Essa parada para olhar para dentro, para olhar para a paisagem, para entender que existe uma interação maior, que não é só o meu desejo, né? Então, quando a gente faz essa parada, quando a gente olha para dentro, olha para fora, desperta mais solidariedade, uma coisa que no Brasil não era uma cultura tão comum, né, quanto em outros países. Então, quando a gente começa a despertar essa solidariedade, quando a gente começa a olhar para dentro e ver qual era o sentido daquela correria, daquela competição e daquele estilo de vida, com aquela ganância, aquele tipo de consumo que a gente vinha tendo. Qual era o sentido daquilo se eu não posso sair de casa, se não eu posso pegar um vírus que para alguns mata, para outros não é nada, mas o fato é que é uma pandemia.
Então, essa reflexão, ela tem a ver com os trânsitos que a gente está passando. Em janeiro, a gente teve uma conjunção no mesmo grau de Plutão e Saturno em Capricórnio, que são os responsáveis por essa mudança na nossa consciência. E aí, de que forma que a nossa consciência vai mudar, depende das nossas escolhas. Então, a humanidade fez uma série de escolhas e agora a consequência é essa. Não é que os astros estão gerando uma pandemia, mas os astros estão vibrando numa frequência que, se a nossa consciência não se elevar, a gente não vibra na mesma frequência que está o planeta envolvido, certo? Então, a gente que estava numa frequência completamente na contramão, e aí fica dolorido fazer meia volta, completamente voltar para uma frequência mais adequada. Leve. Sim. Não é? Então a dor não é obrigatória, mas se a gente está na direção errada, tem que tem que puxar o freio de mão e virar. E esse freio de mão pode ser dolorido. E é o que a gente está fazendo. E está sendo, né? Está sendo. Para todos nós. E com isso a gente está reavaliando como a gente consome, de quem a gente consome. O que a gente valoriza, com quem a gente quer gastar o nosso tempo, com quem vale a pena investir o nosso tempo. É interessante que a gente fala de investimento, de prosperidade, tudo. E o tempo é o nosso bem maior, né? E aonde a gente estava investindo esse tempo? Então, prosperidade também é ter tempo, ter qualidade de tempo com aquilo que faz sentido para você, não é? Total, é verdade. A gente não estava no fluxo da prosperidade, a gente estava no fluxo da ganância, a gente estava no fluxo da inconsistência, no fluxo da incoerência. A gente queria um mundo sustentável, mas a gente estava vivendo de forma insustentável, né? Internamente incoerente. E esse mas é que o ser humano, né, é interessante, que o ser humano, ele é muito incoerente, né? Quando a gente se encontrou, né, nós combinamos no Congresso de Ciências Comportamentais, né, esse entendimento do que essas incongruências, o ser humano, ele é um pouco incongruente, essa busca da coerência perfeita é difícil, mas ela é necessária estar presente, quer dizer... É necessário step by step, né? Sim. A gente não é perfeito e não vai ser. Se a gente fosse perfeito, a gente não precisava estar aqui. Seríamos Deus, exatamente. Não é? Então, mas a importância da consciência de que a gente precisa cada dia um pouco mais, cada dia um pouco mais. E entender qual é a direção da coerência interna e externa, da atitude interna, e é aquilo que você manifesta ao seu redor. Então, se você tem uma atitude próspera em todos os seus níveis de atuação, o seu entorno vai se manifestar da mesma forma. E não só para você, mas você vai compartilhar isso, porque você compartilha energeticamente, na vibração. E aí outras pessoas prosperam junto, outras pessoas despertam junto. Então, essa é uma economia colaborativa. Exato, o conceito vai além da matéria, da economia, dos seus desejos. O conceito vai um pouco mais amplo do que a gente consegue enxergar, né, na verdade. Mas atua em diversos planos, né, da nossa consciência e do nosso inconsciente, principalmente. Isso aqui eu acho fascinante, assim, trazer para as reflexões, assim, no momento do planejamento financeiro, que é uma coisa muito, que fica talvez muito na matéria, é importante ter essa visão de que, sim, a gente é uma ferramenta para a gente atingir a plenitude, né? Essa prosperidade nessa nossa vinda aqui. Mas é uma ferramenta como outra qualquer. As pessoas não podem ficar muito... Isso é uma das coisas que eu até tenho medo, trabalhando com isso, por isso eu acho muito legal estar aqui conversando sobre isso com você, é não ficar tão apegado só à questão objetiva. Claro, é importante, tem que olhar os números, assim, não existe mágica. Quer dizer, até existe também, mas não dá para contar com ela. A gente precisa fazer a nossa parte, mas principalmente ter fé, acreditar e buscar coerência. E buscar essa coerência, né, TT? Porque, imagina, você trabalha com o planejamento financeiro. Eu tenho certeza que você tem diversos casos de sucesso e você tem diversos casos que estava tudo para ir bem
e que de repente a pessoa se boicota e que ela volta para trás e que por algum motivo aquilo encrenca e continua num padrão repetitivo. Exata. O ser humano não dá para prever, né? Cada caso é um caso, tem que ter muita humildade. Isso um one size fits all, né? Tem uma várias também não. Então tem que ter. Para mim, desculpa, a sua voz está falhando para mim. Você está ouvindo a minha bem? Eu vou tentar um fone, peraí. Quem está assistindo a gente está ouvindo bem? Está ouvindo bem? Chiado. Deixa eu mudar. Deixa eu ver se esse chiado é do som. Olha, meu fone eu acho arcaico. que pode ser do meu fone. Eu estou achando muito linda a sua luz atrás, combinando com o logo do Revolution. Foi um presente que eu ganhei nessas férias. Essa luz maravilhosa. Deixa eu testar o meu. Continua com chiado? Deixa eu ver. Melhorou. Melhorou. Eu estava ouvindo um chiado também, engraçado. Tava um chiado, agora melhorou muito. Melhorou. Então, tá o pessoal ótimo. que está assistindo, a Tereza, tá ruim a voz, a Bel falou, tá chiando. Agora melhorou? Melhorou? Agora a gente colocou o fone. Vamos ver se o pessoal fala se melhorou. Melhorou. Melhorou, show. Melhorou, Maravilha. agora tá bom. Eu adoro que é live, que é assim, todo mundo tem que ajudar a participar. Quem sabe faz. Obrigada, gente. Ai, obrigada. Eu tava com os comentários lá de cima, agora que eu vi. Show, obrigada, gente. Tô vendo, agora tá ok. Todo mundo tá falando que melhorou. Show. Então tá bom. Então, é muito interessante essa questão dos padrões, né, Tetê? E a gente repete padrões de forma inconsciente. E falhou aqui para mim um pouco. Ligação. Ligação. Não tem como evitar, porque se a gente colocar no modo avião, a gente não funciona. Exato. Então, ligação faz parte. Então, o que acontece? A gente tem padrões inconscientes de repetição, que são os nossos condicionamentos e as nossas crenças, que muitas vezes são crenças limitantes, né? Então, por mais que você faça um trabalho de planejamento financeiro para a pessoa se programar e entender com uma perspectiva maior ao longo da vida o que ela precisa fazer para atingir certos objetivos, de repente a pessoa não percebe por quê, mas ela pode escapar e voltar para um padrão repetitivo. E eu fiz essa semana, aliás, ontem eu fiz uma sessão de constelação. Que máximo! Com aquele que você me indicou? Foi. Eu tô na fila! Maravilhoso! E eu fiz a constelação com ele e eu acho que a constelação explica bem isso também, né? Existe um sistema, né? E existe uma teia, né? Não é só a família, são os antepassados, são todas as crenças que vêm no nosso DNA. Sim. Então, existe uma história da qual a gente é parte, quer a gente entenda que espiritualmente a gente retornou ou não, a gente pode entender isso através do DNA ou através da vibração do espírito. Ambos, não importa qual é a sua crença ou qual a sua aceitação, mas o fato é que a gente é uma teia de informações e de códigos que não pertence apenas a nós, pertence a toda uma história. E existe um padrão que leva muito tempo para ser transformado, não é? Sim, total. Então, entrar em contato com essa teia, com esse inconsciente, com essa energia que vibra através dos nossos pensamentos, das nossas crenças, dos nossos sentimentos, dos nossos medos, principalmente, faz toda a diferença para a gente encontrar coerência. Porque às vezes eu quero uma prosperidade material, eu vou com a Tereza, faço todo o meu planejamento, mas internamente eu tenho um medo, ou eu acho que isso é pecado, ou eu acho que se eu atingir essa prosperidade, eu vou ter azar em outra coisa, eu acho que eu vou perder de outra forma, inconscientemente. Aí então, você não se permite, né? Você não se permite. E aí você não entra no estado de prosperidade. E muitas vezes, algumas pessoas até atingem o objetivo financeiro, porque tem gente que é super focada.
vai lá e consegue. Mas Sim. não quer dizer que atingiu o estado de prosperidade dentro deles, Sim. não é? Exato. Então, a prosperidade não é a quantidade de dinheiro que você tem. A prosperidade é como você se sente em relação ao que você tem. Não importa se é pouco ou muito. Exato, é a realização, né? É a plenitude. A plenitude. É a plenitude, é o se permitir continuar recebendo e dando, é o se permitir estar num fluxo onde a coisa gira e não fica estancada em você e nem estancada fora de você. Você não se estanca fora do fluxo e você não estanca o fluxo dentro de você. Sim. Você faz parte de um todo onde gira e compartilha e recebe. Quanto mais você compartilha, mais você abre o canal de receber. E quanto mais você recebe, mais você transborda. Adoro! Ai, que maravilha! Não é? E para abrir esse canal, para abrir esse fluxo, é necessária a coerência interna. Sim. É necessário abrir mão das crenças limitantes, é necessário abrir mão dos medos, é necessário entrar em coerência, principalmente o que você quer do mundo ao seu redor e o que você está investindo para ter esse mundo. Como você está investindo os seus recursos, eles são coerentes com o mundo que você quer deixar para os seus filhos, para os seus netos e para os seus bisnetos e para daqui 10 gerações. Como você imagina que esse planeta vai estar daqui 10 gerações com a gente consumindo o que a gente anda consumindo e da forma que a gente anda consumindo? Com a gente extraindo o que a gente está extraindo e da forma que a gente está extraindo. Então, eu quero a prosperidade, mas eu quero um mundo perfeito para as próximas gerações. Então, como é que eu encontro essa prosperidade material alinhada com o mundo que eu quero para as próximas gerações e não alinhada apenas com o meu desejo de prosperar materialmente no momento presente, não é? Então, é uma visão de longo prazo, uma visão mais ampliada, e isso é prosperidade, né? A prosperidade não é enriquecimento, a prosperidade é uma visão ampliada, né? É uma realização, né? E a ideia, eu vejo também prosperidade como a sustentabilidade em vários níveis, né? Assim, exato. Financeiro também, mas aí ecológico, meio ambiente, você socialmente, e abrir esses canais, né? De troca. Exatamente. Então, se você está num fluxo de prosperidade, ele é naturalmente sustentável. Agora, se você está num fluxo de objetividade a curto prazo, de receber a curto prazo, isso não é sustentável, porque tudo que não pode ser compartilhado, tudo que não beneficia o seu entorno também, não é sustentável. Nós não somos uma ilha. Sim. Então, a gente está com essa coisa da nossa conexão. A gente está tudo conectado, não só essa coisa da constelação familiar, mas a nossa sociedade. O entorno, toda a sociedade, toda a natureza, todas as formas de vida do planeta, né? O respeito pela natureza. Então, só pode ser próspero se for sustentável, e só pode ser sustentável se for próspero. Né? Então, quando a gente está fora da prosperidade, do conceito do fluxo, do receber e compartilhar num fluxo contínuo, independente do que, quando a gente está fora desse fluxo, é um sinal de que a gente não está sendo sustentável. Sim, exato. E isso é muito importante, porque é a primeira incoerência que a gente tem, e eu acho que é a mais urgente atualmente, né, TT? Porque a gente está investindo. Sim. A gente está fazendo negócio, a gente está comprando, a gente está consumindo, a gente está aplicando dinheiro, a gente está poupando. E aonde a gente está investindo? Em que empresas? Como essas empresas que rendem tantos % por mês que nos interessam a curto prazo, que interessam numa esfera pessoal, para o meu enriquecimento, quantos % elas me dão a curto prazo, mas quantos elas me tiram a longo prazo? E das próximas gerações, né? Quantos elas vão tirar das próximas gerações? Então, não é sustentável. Exato. Agora, se a gente tem um pouco mais de paciência, tem um pouco mais de amplitude de perspectiva, de investir naquilo que, ok, o resultado não é tão imediato, mas aquilo está alinhado com os meus valores. Mas no longo prazo, provavelmente, os resultados, até financeiros, vão serão ser melhores, porque estarão sustentáveis, estarão de pé.
Exato. aquilo que não é sustentável vai cair, né? Exato, exato. E olha, e esse ano, astrologicamente, a gente está tendo uma bela prova disso, de que o que não é sustentável acaba caindo, né? A gente viu o mundo parar e as pessoas ficarem dentro de casa. Quer você acredite que isso foi exagero ou não, quer você acredite que isso é coisa da esquerda ou da direita, quer você acredite que é uma gripezinha ou que é uma questão de vida ou morte, não interessa. O fato é que parou o planeta, não é? Então, tudo aquilo que não é sustentável tem que receber um impacto de um freio para que a gente possa ampliar a nossa percepção, para que a gente possa entrar em contato com um potencial da nossa consciência um pouco mais elevado, para que seja próspero, para que seja sustentável e para que a gente entre num alinhamento de fazer aquilo que é importante para nós e, ao mesmo tempo, fazer aquilo que faz sentido para o coletivo, né? Sim, é fazer conversar, tentar encontrar de novo aquele ponto do meio, ponto de equilíbrio entre o que o coração manda, quer dizer, a razão manda, que precisamos ser sustentáveis e fazer boas escolhas de consumo, de investimento, e de curto, médio e longo prazo, e o que a sua emoção dali, que a gente vive meio nesse turbilhão de impulsos, né? A gente é movido pelos impulsos, pela emoção, pelo coração. Como é que a gente consegue criar essa comunicação, né? E esse meio do caminho, esse compromisso? Quando a gente começa a ouvir o coração, quando a gente começa a conseguir identificar o que o coração está nos mandando de mensagem. Porque a gente vai pelo coração, mas a gente usa a razão em desalinhamento com o coração. E aí a gente tem o impulso da emoção e a gente tem a razão tentando controlar. Mas quando a gente começa a usar o coração como uma bússola, ao invés dele trazer uma mensagem de impulso, ele vai trazer uma mensagem de sentido. Se isso faz sentido ou não. Não é? De consciência, né? De consciência. E essa consciência, na verdade, ela vem através do coração. E é através desse chakra que a gente abre esse canal. E é nesse canal que flui a prosperidade, não importa em que área da vida você está falando de prosperidade. Porque quando a gente fecha o canal entre a mente e o coração, a nossa frequência baixa. E a gente não tem clareza. E quando a gente não tem clareza, a gente faz coisa errada, ou a gente pensa a curto prazo, ou a gente investe naquilo que não é sustentável, porque o resultado a curto prazo é positivo. Enfim, diversas situações que todos nós fazemos, não é? Porém, total. Quando a gente começa a ouvir o coração, começa a respeitar, começa a encontrar coerência entre o que a gente pensa e o que a gente sente, começa a respeitar que o coração é um órgão sensorial. Ele não é um órgão mecânico só de bombar. A gente percebe as coisas por aqui. Então, quando a gente começa a entender essa coerência, aquilo que a gente sentiu fez sentido, está alinhado com os meus valores, está alinhado com o que a minha mente projeta para o futuro, para as próximas gerações. E aí a gente entra num estado de prosperidade quando a gente alinha, não é? Eu ouvi a sua intuição, que é o chamado da natureza. A gente, como um bicho, né? A gente tem um instinto, talvez sustentável, né? Mas a vida, a civilização fez com que a gente esquecesse um pouco e se distanciasse dessa intuição, né? E eu acho que um trabalho muito legal que você faz é essa reconexão. Com essa voz interior, que é através dela que a gente encontra essa coerência. E é através dessa coerência que a gente abre esse canal de prosperidade. Caso contrário, a gente enriquece e fica triste em outras áreas. A gente consegue uma conquista e perde outra. A gente continua nos padrões e na dualidade, né? Então, quando a gente encontra a coerência, a coisa funciona. A coisa flui, e aí a gente beneficia o outro e a gente se sente próspero com aquilo que a gente tem, independente da quantia. E quando a gente se sente próspero com aquilo que a gente tem, nada falta. Nada falta. Porque você está aberto a receber. Porque como você está no fluxo, você não só compartilha como você recebe. Quanto mais você compartilha, mais você recebe.
Então nada falta. É muito continua lindo fluindo, continua fluindo. E não é sobre quantidade. É sobre estar pleno, é sobre estar seguro, é sobre fazer sentido, é sobre fazer o bem. É sobre entender que o que acontece dentro acontece fora. Então, se eu dentro não estou bem resolvida, o que vai acontecer fora não vai ser bem resolvido. Ele pode ser próspero aos olhos dos outros, mas não necessariamente vai trazer felicidade. Tem um sentimento da prosperidade, né? Dessa é? realização. Não eu acho isso o máximo. Agora, também não adianta, né, Tetê, a pessoa ir para o alto da montanha, encontrar esse alinhamento e não lidar com as questões materiais. Então, assim, o seu trabalho é essencial, é a ferramenta para pôr essa engrenagem em funcionamento. Né? A gente tem o conceito, a gente tem a vibração, mas ela precisa se manifestar em diversos níveis da nossa atuação aqui na Terra. Exato, e é isso, é o que você tinha falado uma vez, né? Que isso é o chakra mais básico. Que é o básico, né? Exato. Que é da nossa existência material. Não dá para negar. Não tem por que negar. Precisa. Exatamente. E aí aprender a lidar com isso, e é um pouco o que eu tento passar para os meus clientes, é essa ideia, né? De que assim, a gente vai precisar lidar com isso. Então, vamos conhecer, vamos tornar esses processos conscientes, vamos ser menos vítimas do sistema, porque também foi criado um sistema todo que termina um pouco perverso, que coloca a gente em armadilhas. E trazer o autoconhecimento, eu falo que o planejamento financeiro ele é um processo de autoconhecimento. De autoconhecimento. Porque você precisa saber como fazer essas escolhas. Né? E você precisa ter autocontrole, você precisa priorizar o que é importante de fato. Quais são as suas prioridades? Quais são os seus valores? Quais são os seus valores? Quais são os seus? Quais são os da sua família? Quais são os dos seus amigos? E quais você está, de fato, correndo atrás? Né? Será que você não está querendo satisfazer valores de outra pessoa? Externos, né? Externos, que não te falam no seu coração, né? Então, é a ideia de encontrar esse equilíbrio, essa sustentabilidade, para poder viver a vida com leveza, porque termina que, às vezes, isso pode se tornar uma prisão, um fardo. Claro. Né? A ideia é que isso seja um meio para atingir os objetivos e não um fim em si. Exato, não o objetivo, e sim o meio para atingir os seus objetivos, né? Isso é muito importante. E isso faz parte, acredito, do conceito da prosperidade, do fluxo, do receber e compartilhar, é entender que o dinheiro é uma energia. Ele é um meio para que a gente possa jogar o jogo da vida. Porque aqui nesse jogo, essa é a moeda e literalmente a gente precisa dela para poder fazer aquilo que a gente deseja, para ter as experiências que a gente quer ter na vida, né? Exato. Então é um meio. Do tudo, assim, para você se permitir, não é que não pode. Tudo pode, dentro de um contexto de sustentabilidade. Estamos vivendo muito mais. A gente precisa pensar nisso também, né? Que é uma coisa material, concreta. Se você estando com isso coerente, porque também é isso, tem que ter uma coerência. Né? E a coerência, Tetê, você falou, desculpa te interromper, mas me veio aqui muito claramente. Estamos vivendo muito mais, então naturalmente precisamos poupar muito mais. Mas não só poupar materialmente, como precisamos cuidar da nossa mente muito mais. Total. Da nossa saúde muito mais, porque a gente está vivendo muito mais, mas com que qualidade de vida? Exato. Então, não é sobreviver, né? Não é sobreviver, viver mais é viver com bem. qualidade. É a coerência, né? Então, não só eu vou começar a programar minha vida para 120 anos, como eu vou programar a minha vida material, a minha vida espiritual, a minha vida emocional. Também. Eu vou programar em todas as minhas atuações, eu vou me programar para estar inteira ali. Não é? Exato. Para estar próspera.
aos 120 anos, né? Exato, em todos os planos, né? Em todos os planos, né? E o material é um deles, não menos nem mais importante que os outros. Exato. Né? Assim, é o equilíbrio de todos. A gente precisa ter a saúde física, saúde mental, saúde financeira, saúde espiritual e tantos outros planos que você sabe dizer melhor do que eu. Mas é que uma sem a outra, social, né? Hoje, com as redes sociais, com tanta disseminação de imagens, de consumo, que são boas, você tem. Mas será que isso está coerente com a sua realidade? Isso que um pouco são algumas armadilhas da nossa vida de hoje em dia, que a gente precisa estar consciente, né? Trazer entender o que é importante, assim, para você fazer as boas escolhas. Então, eu sempre falo que a intuição, ela se faz mais do que necessária para uma mudança de consciência da humanidade. Porque o que acontece? A nossa mente consciente, ela representa 5% da nossa capacidade mental. Eu acho incrível. É incrível. O cérebro tem uma outra porcentagem, mas a mente consciente é 5% da nossa capacidade. Então, os outros 95% são a nossa mente inconsciente. A gente está engatinhando nisso ainda, A gente está engatinhando. E aí, esses 5% não conseguem codificar tanta informação que a gente vai ter acesso daqui para frente. Se a gente acha hoje que a gente já tem muita rede social, que a internet e que a tecnologia já está avançando e que está bombando, você imagina seu filho quando for adulto. Você imagina o seu neto quando for adulto. Como vai ser esse mundo? Então, assim, a gente é só uma geração que está em transição. Mas imagina as próximas gerações, a quantidade de acesso que eles terão às informações, à tecnologia e tudo mais. Porque a gente sabe que na era de Aquário o que mais vai desenvolver é tecnologia, comunicação e eletricidade, né? Então, mais ainda, né? A gente se acha super desenvolvido. Muito mais. A gente começou a desenvolver isso outro dia, né? Hoje eu tava dando um Google para lembrar que ano que começou a internet. Eu fiquei surpresa até que eu não sabia que em 1969 foi o primeiro e-mail enviado em Stanford. Olha. Era na área acadêmica, na área de pesquisa, e houve um e-mail enviado em 1969, mas depois foi disseminado na década de 90. Mas não é nada. Há 30 anos que a gente tem internet. Não é? Nossa, é verdade. Há 30 anos, imagina mais 30. O quanto isso vai escalonar, e o quanto isso vai crescer exponencialmente. Né? Então, o que acontece com a mente consciente que tem 5% de atuação numa capacidade de 100%? Ela estufa, ela não aguenta, não é? Então, haja meditação, né? Haja meditação para ampliar esses 5%. A gente, do jeito que a gente está programado, do jeito que a gente é hoje, do jeito que nós somos criados, a gente não dá conta de entender essa velocidade, de entender essa tecnologia, de entender o que está por trás de toda essa tecnologia. Bom, o Marcelo ele dá aulas pra gente. Total. Adoro. Tem gente que entende um pouco mais que as outras, mas é um desafio a gente entender todo esse mecanismo, esse sistema que está se formando, que é invisível. O que está na nuvem, o que não está. Então, para a gente começar a conseguir discernir as nossas prioridades dentro dessa gama de ofertas invisíveis e gigantescas e constantemente bombardeando. Com a inteligência artificial, a gente falou de uma coisa hoje aqui, numa ligação que a gente se fez antes, chegou para mim no Instagram, apareceu uma propaganda sobre aquilo, aqui é uma coisa enlouquecedora. Você fala, enlouquecedor. Então, a única forma, Tetê, da gente começar a dar conta disso tudo, sem perder a nossa sanidade mental, porque a gente tem que ser próspero materialmente, na saúde, saúde física e mental. Saúde física e mental. E mental, principalmente, porque eu acho que o que está pegando mesmo nessa coisa... É a saúde mental. Esses 5% da mente consciente está sobrecarregado. Está sobrecarregado. É muita coisa. E numa sociedade de consumo, onde valoriza o ter. Então, e também é isso. Quer dizer, acho que
tá duro, a gente precisa meditar muito. É só desenvolvendo a intuição. É isso, essa conexão. A intuição é a inteligência que vem do coração. E a intuição, quando ela está acionada, quer dizer que o seu coração e a sua mente entraram em coerência. É o momento que você tem um flash intuitivo. Houve coerência, mente e coração, e você simplesmente sabe. Você tem um acesso que não está fechado no quadrado da sua mente consciente, que não está na sua mente racional. Então você simplesmente percebe as coisas. E aí você consegue pescar, você consegue ir na sua intuição e pegar o que é prioridade para você, intuitivamente, e não só analiticamente. Então, eu vejo que para a próxima era, a prosperidade também é você encontrar o seu canal intuitivo, para você conseguir viver em harmonia, para você não pirar dentro dessa gama de informações e de possibilidades que a vida nos traz, né? E que nos trará cada vez mais, né? Assim, isso, eu acho que assim, eu tenho sentido nesse período de pandemia, assim, a meditação, acho que não medito como eu gostaria, tanto quanto eu deveria até praticar, mas já aquilo me ancora, me dá uma clareza, uma leveza. E eu acho que esse acesso... E como é que a gente faz para acessar com mais facilidade a meditação? O que mais? O que você indica? Olha, o que eu indico é, primeiro de tudo, observar a nossa respiração. Porque a respiração é o nosso ato involuntário, é o primeiro ato que a gente faz ao nascer. É o máximo, é verdade, é isso, é o máximo. Que você controla. A gente nasce e a gente inspira involuntariamente. É mais do que instinto, é realmente a sobrevivência absoluta. Então, a respiração é tão involuntária, ela está tão no seu sistema automático, que quando você torna ela voluntária e consciente, você abre uma janela entre a sua mente consciente e inconsciente. Você entra em contato com uma percepção de que aquilo que era condicionado e automático pode ser monitorado e escolhido e determinado por você. Então, quando você altera o ritmo da sua respiração conscientemente, você naturalmente ampliou esses 5% da mente quadradinha, daquela caixinha que é a que nos enlouquece. Então, essa é a primeira coisa, quando a gente está percebendo que o bicho está pegando, que a gente está sem dar conta da quantidade de informações ou da quantidade de ofertas que a gente tem, ou da quantidade das dúvidas, dos medos, enfim. Parar para respirar e respirar com o abdômen, primeiro enchendo a parte baixa dos pulmões e depois enchendo a parte alta. Por que eu digo enchendo a parte baixa? Porque os pulmões, eles são assim. Aqui embaixo a gente tem 90% da nossa capacidade, a parte alta tem muito menos. Então, quando a gente inspira, enchendo primeiro a parte baixa, a gente usa todo o potencial do pulmão. Quando a gente inspira aqui em cima, quando a gente está ansioso, a gente respira curto aqui em cima. E aí a gente pega menos ar, porque a gente não está absorvendo ar na parte maior dos pulmões. E isso faz com que a gente fique ainda mais ansioso, ainda mais acelerado. Então, a primeira dica que eu dou é parar para respirar de forma completa. E para que essa coisa inconsciente, tornar ela consciente. Tornar ela consciente e expirar no dobro do tempo que você inspira. Porque se você não solta todo o ar, você não consegue pegar um ar puro para absorver e ele não te satisfaz, porque o pulmão já estava cheio com aquele resíduo. Então, expirar contando até 4, por exemplo, e inspirar contando até 2. Ou depois você vai aumentando. Expira contando até 8 e inspira contando até 4. Então, expirar no dobro do tempo em que você inspira. Isso faz com que você consiga esvaziar plenamente os seus pulmões e faz com que você tenha a habilidade de enchê-los de baixo para cima, usando todo o potencial. Aí você já começou a abrir aquela limitação da mente consciente, começou a entrar mais em contato com o seu inconsciente. E nesse momento você tem muito mais abertura para ouvir o seu coração, para perceber o que você capta aqui no seu centro cardíaco.
Você pode começar se exercitando, ouvindo literalmente as batidas do coração. E depois você começa a perceber o seu centro cardíaco. E quando você percebe o centro cardíaco, você começa a encontrar a coerência. E aí fazer esse trabalho de coerência. Então, quais são os meus desejos? Eles são coerentes com aquilo que eu acredito, com os meus valores? Quais são as crenças que me fortalecem e quais são as crenças que me limitam, né? Então, através dessa percepção, desse estado de estar em contato consigo, através da respiração e do centro cardíaco, aí sim você começa a refletir. Mas também não adianta refletir sem esse alinhamento, porque você vai achar justificativas e vai ficar girando. Então, primeiro fazer o aquietamento, para depois fazer a reflexão. E eu acho que isso, quando você vai fazer também um planejamento de vida, um planejamento financeiro, isso também é essencial, né? Sim. Então, assim, qual é o futuro que você deseja? Sim, é uma pergunta muito profunda, né? Não profunda. É uma coisa que se responde. Não é? É uma coisa que você precisa sentir. Exato. Alinhar os seus valores, alinhar toda essa teia que você tem que perceber que existe ao seu redor, de padrões, de condicionamentos, de DNA, de vibração, de espírito. Então, perceber toda essa teia da sua família, da família do seu marido, da família dos outros dos amigos, agregados, dos amigos. Existe uma amálgama que a gente tem, que é uma junção de teias e de crenças. Isso traz vibrações e trazem crenças. Então, quando a gente começa a ver, não, qual é a perspectiva que eu tenho do futuro? Qual é o futuro que eu desejo construir para mim? Esse futuro vai ser próspero para mim e para aqueles que estão ao meu entorno, ou ele vai só garantir algo para mim mesma? Né? Exato. Muito então, legal. O que eu posso fazer com esses recursos? Se eu prosperar, o que eu vou fazer? Eu vou guardar, eu vou reter, ou eu vou investir em algo que possa contribuir para que outros também possam prosperar? Né? Então, aonde eu vou colocar? Eu vou colocar em algo que traga retorno para mim, extraindo da sociedade, do planeta, ou eu vou colocar em algo que traga retorno para mim, porém contribuindo para a natureza e para o planeta? E que no longo prazo vai continuar trazendo recursos para você, né, é mais a única do que forma. O que destrói. O que destrói é curto prazo. Pode trazer para você durante 10 anos e depois vai parar, e depois não vai trazer para os seus netos, você vai criar outros problemas e só vão aumentar os problemas, né? Outras pandemias virão e tendem a vir, né? Se a gente continuar assim. Do jeito que tá, exato. Não é? Precisa uma mudança. A gente precisa essa mudança. E esse é um ano de uma grande mudança de consciência. E essa mudança não quer dizer abrir mão de desejo pessoal, não quer dizer abrir mão da matéria, não quer dizer deixar de se planejar financeiramente, também não quer dizer subir na montanha e ficar completamente alienado do mundo e virar espiritual. Quer dizer encontrar o balanço. O equilíbrio, exato. Equilíbrio. Esse equilíbrio tão necessário em tudo, né? Em todos os planos. Em todos os planos, porque somos seres que atuam em diversos planos, né? Exato. A gente tem esse caminho do meio. A gente tem aqueles bem conhecidos, né? Que todo mundo entende, que é corpo, mente, espírito. Mas mais do que isso, né? A gente tem 7 planos básicos de atuação, que é o físico, o energético, o emocional, o mental inferior, o mental superior, o intuicional e a centelha divina, que é a mônada. Né? Maravilhoso! Então, somos 7 planos para ser um ser aqui na Terra. E lá fora a gente deve ter mais um monte de plano que a gente desconhece. Mas só aqui nessa personalidade, nessa manifestação humana, nós somos 7 planos, assim como a Lua tem 7 dias, assim como a semana tem 7 dias, assim como maravilhoso, Saturno, a harmonia de todo. Então, o universo é sustentável, né? Sim, a gente pode tem que aprender com ele, a gente tem que aprender com a natureza. Exato, a gente está aqui na nossa visão míope, a gente está aqui desorganizado, mas existe uma organização maior. E essa organização tem padrões, tem vibrações. E se a gente entra em harmonia com essas vibrações, nessa orquestra que é o universo, a gente entra no fluxo da prosperidade.
E ela Exato, se muito manifesta na lindo. matéria, se manifesta na vida pessoal, no amor, nos amigos, na saúde Isso. mental, É né? isso. Maravilhoso, Pri. Olha só, a gente está chegando no final e, bom, eu acho que eu queria te convidar. Você fez uma vez uma live, acho que foi no Iguatemi, com uma meditação de harmonização, abertura dos chakras, Dos chakras. para a gente poder receber. Então, eu queria te agradecer muitíssimo por todas essas palavras maravilhosas e dizer que dia 23 de setembro, para quem quiser participar, eu vou dar uma aula gratuita. A ideia é Ai, falar que de bom. liberdade financeira, para gente Olha, não, para quem se sente prisioneiro, venha no meu perfil, tem um link para se cadastrar, vai ser vai ser pelo Zoom. E aí se cadastra que eu tá. mando o link pelo Zoom. E aí a gente, Que dia vai dia ser? 23 de setembro, quarta-feira que vem, Quarta que vem, 23 de setembro, que às horas? 8 horas da noite. Às 8 Ótimo. horas da noite. Aí eu vou mandar o link do Zoom para ficar mais fácil de fazer a apresentação. Então, e eu queria pedir então para você conduzir essa meditação E dos que lindo, 7 chakras. vou conduzir, mas só um comentário sobre esse curso, que é exatamente o que a gente está falando aqui, né? A sua Sim. liberdade financeira, ela tem que ter prosperidade, senão não há liberdade. Tudo que te aprisiona não é próspero, né? Exato, exatamente. E o dinheiro, ele tem essas duas facetas, né? Ele Como é um tudo, né? veículo, como Que tudo, é mas ele é dual. forte, né? Ele é forte porque ele é um veículo muito importante, muito desejado, e aí ele se torna também o seu maior veneno, porque ele te aprisiona no desejo de tê-lo, ou de escassez, né? Ou de a mentalidade de querer retê-lo, né? Exato. O que separa o remédio do veneno é a dose. Você tem que saber dosar, Exato, saber exato. usar, E a né? dose do dinheiro não é a quantidade, a dose do Não, dinheiro não. é a forma como você lida com ele, não Sim. é? É a Que lugar que ele prosperidade. ocupa na sua vida, como meio. O que importa Se é ele você ocupa o atingir. lugar, se ele ocupa o lugar da prosperidade, ele pode ser abundante, pode transbordar à Nunca será vontade. suficiente, mas Nunca é nunca vai ser. muito, nunca é muito, porque não é só para você. O que É, excede é compartilhado, é, né? Então, a maravilha. prosperidade é essa dose, né? Exatamente. De troca, né? De Então, troca. Bom, vamos. A gente tem 9 minutos. Eu vou 9 fazer então. minutinhos. Vou fazer rapidinho. Então, fecha os olhos. Então, vou te conduzir, Tetê. E aí, quem está nos acompanhando, eu convido também para fechar os olhos, fazer aquela inspiração profunda e soltar todo o ar, relaxando e soltando as tensões. Inspira mais uma vez e expira no dobro do tempo em que você inspirou. A cada inspiração, você preenche os seus pulmões de baixo para cima, enchendo o seu abdômen. E a cada expiração, você esvazia esses pulmões no dobro do tempo para que eles fiquem completamente vazios e deem espaço para o novo. Assim como a prosperidade. Quando você exala, você dá espaço para o novo. Quando a sua expiração não é completa, o ar novo não entra, ele não preenche os seus pulmões. E o fluxo da prosperidade é igual. Quando você retém, você não inspira mais recursos. E quando você compartilha, quando você exala, você abre espaço para novos recursos. Então, através da respiração, você lembra do fluxo da prosperidade, você se alinha com esse fluxo, ativando o seu primeiro chakra na base da sua raiz, na cor vermelha. Imagina um vórtice de luz vermelho saindo na base da sua coluna, iluminando tudo ao seu redor. A cada expiração você exala uma luminosidade vermelha que representa a sua segurança física, o plano material dessa existência.
Continua inspirando e expirando e exalando e abrindo espaço para o novo. A cada expiração, essa luz se expande ao seu redor. E a cada inspiração, pelo topo da sua cabeça, entra uma luz branca, prateada, que desce pela sua coluna vertebral, ativando esse centro de força vermelho na base. Então você expira exalando a luz vermelha e você inspira recebendo pelo topo da cabeça a luz prateada. Agora você inspira recebendo a luz prateada mais uma vez e expira emanando da base da coluna, abaixo do umbigo, mas acima do vórtice vermelho, você exala uma luz alaranjada, que representa a sua energia vital, sua capacidade de criação. A gasolina que você coloca para manifestar a matéria. Inspira, recebendo a luz prateada e expira, expandindo, exalando essa luz alaranjada. Na próxima inspiração, você acende o seu plexo solar numa luz amarela dourada, emanando uma luz dourada ao seu redor. Essa luz manifesta o seu plano emocional, para que você alinhe com todas as outras frequências que você já ativou, o material, o energético e as suas emoções. Então você inspira, recebendo no topo da cabeça uma luz prateada e expira, exalando uma luz dourada do seu plexo solar, equilibrando as suas emoções. Agora você inspira, recebendo a luz prateada pelo topo da cabeça e expira exalando uma luz verde esmeralda do seu centro cardíaco, lidando não só com as suas emoções, como com seu plano mental inferior, com a sua consciência, com a sua mente e com seu coração, alinhando mente e coração. Então, exala essa luz verde esmeralda e abre espaço para receber com a inspiração a luz prateada pelo topo da cabeça. Mais uma vez, exale agora uma luz azul celeste saindo da base da sua garganta. Quando você expira, você exala esse azul celeste. E você inspira recebendo do topo da cabeça uma luz prateada. Expira exalando e abre espaço para o novo que entra pelo topo da cabeça, a luz prateada. Exala o azul celeste que representa a vibração da sua mente superior, a sua consciência mais ampliada, a sua consciência espiritual que te conecta com a tríade superior. Agora expire, emitindo uma luz violeta, saindo do centro das suas sobrancelhas, o seu terceiro olho. Então emana essa luz violeta quando você expira. E quando você inspira, você abre mais ainda o seu canal, que